Olá, vamos mergulhar em mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desmistificar aquelas engrenagens gigantescas que movem os lucros bilionários do setor bancário, dando uma olhada bem de perto nos números impressionantes desse último trimestre. Indo direto ao ponto, como é que uma simples taxa de juros consegue ditar resultados tão colossais? É no mínimo fascinante pensar como essas forças macroeconômicas praticamente decidem o rumo de toda a bolsa de valores. Para organizar o nosso raciocínio hoje, a gente vai passar rapidinho pela temporada de balanços e algumas métricas essenciais. Depois, mergulhamos de cabeça no caso prático do Banco do Brasil, destrinchando o agronegócio e, claro, o valuation. Então vamos lá, entrando na nossa primeira parte, a temporada de balanços e como funciona o calendário do mercado. Sabe aquele exame de rotina que não dá para adiar? Pois é, a temporada de balanços é exatamente isso para o mercado financeiro. É a hora da verdade, onde as narrativas bonitas dão lugar aos números frios e as expectativas batem de frente com a realidade. O que, convenhamos, costuma gerar aquela volatilidade absurda nos preços. Seguindo o fluxo trimestral rigoroso das empresas de capital aberto aqui no Brasil, o fechamento desse primeiro trimestre traz uma enxurrada de divulgações. E são justamente esses resultados que calibram as apostas e projeções para o resto do ano. Seguindo em frente, nossa seção 2 aborda os indicadores e métricas essenciais, onde exatamente o mercado foca a lupa. Tudo começa naturalmente pela velha e boa DRE. Muito além de só registrar o dinheiro entrando e o lucro saindo, é aqui que a gente vê o peso real dos custos e daquelas provisões pesadas ao longo do trimestre. E Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E quando a gente fala especificamente de banco, a margem financeira líquida, o famoso NI, é o grande motor da operação. Num cenário de juros altos, a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar vira o coração absoluto do balanço. Olha só, o mercado até vasculha a receita, o lucro líquido, o EBITDA, mas a atenção máxima nas instituições financeiras sempre se volta para o ROE. É ele que tira a prova real da eficiência da gestão em multiplicar o próprio patrimônio. Beleza? Saindo um pouco da teoria e indo para a vida real. Entramos na seção 3, o caso do Banco do Brasil. Vamos colocar tudo isso à prova com os resultados fresquinhos do trimestre. O grande destaque do relatório inteiro se resume a este número, 9,4 bilhões de reais. Pensa bem, esse foi o lucro líquido ajustado que eles entregaram em um único trimestre. É surreal. Isso ilustra perfeitamente o tamanho monumental da operação de uma instituição desse porte. Mas tem uma dinâmica fascinante rolando por trás desse lucro gigante. É uma verdadeira faca de dois gumes impulsionada por essa Selic terminal projetada em 13,5%. De um lado, maravilhoso, os juros altos fizeram a margem financeira dar um salto de 15%. É muito rentável reprecificar carteira de crédito. Só que, do outro lado, o dinheiro caro asfixia empresas e famílias. E isso obriga o banco a engessar impressionantes 8,2 bilhões de reais em despesas de provisão, o famoso PCLD, só para criar um escudo contra prováveis calotes. O que nos leva à nossa quarta parte. Para entender como o Banco do Brasil gerencia esse risco gigantesco, a gente precisa olhar para a espinha dorsal deles, o agronegócio e o risco de crédito. Novamente, a escala é de cair o queixo, 38 bilhões de reais. Esse foi o tamanho da operação chamada BB Regulariza Agro, concluída agora no comecinho do ano. É uma baita demonstração de força e mostra a urgência estratégica em reestruturar a dívida do seu setor mais vital. E por que isso é tão crucial? Ao alongar os prazos e adequar o fluxo de caixa com o amparo legal da MP 13.014 para cerca de 25 mil produtores rurais, o banco criou um amortecedor financeiro espetacular. Eles evitam uma onda de calotes graves que destruiriam o balanço. E o mais importante, eles blindam essa renegociação com garantias absurdamente robustas. Pasmem, 92% de todo esse valor tem imóveis e terras rurais sólidas servindo como garantia. Uma aula de estratégia anticíclica. E adivinha, o resultado desse esforço meticuloso de reestruturação é notável. Mesmo com toda essa tempestade de juros altos e inflação persistente, o índice crítico de inadimplência, aqueles atrasos de mais de 90 dias, ficou travado em apenas 2,8%. Ou seja, a prova de que as provisões funcionaram e mais de 97% da carteira continua super saudável. Mas segurar esse índice não foi nada fácil, viu? Exigiu uma execução institucional implacável. Só para ter uma ideia, apenas nos 3 primeiros meses de 2026, as equipes jurídicas finalizaram mais da metade de todo o volume de cobranças judiciais executadas no ano inteiro de 2025. Uma agressividade claríssima para estancar qualquer perda rapidamente. Com a operação super blindada, chegamos à nossa reta final, dividendos e valuation. É aqui que os números frios do balanço se chocam com o humor da bolsa. A gente se depara com um dilema financeiro clássico aqui. O ROI, nosso indicador de rentabilidade, bateu os 21,7%. É um nível digno dos maiores bancos privados do planeta. Mas, em contrapartida, o preço sobre valor patrimonial está negociando a 0,62. O que isso significa na prática? Que no mercado a operação inteira vale bem menos do que o dinheiro que ela já tem guardado. A grande pergunta é,
por que um negócio tão lucrativo está tão descontado. A resposta passa diretamente pela psicologia e pelo mapeamento de riscos de quem investe. Olhando para os relatórios de forma totalmente imparcial e técnica, a gente percebe que esse desconto brutal de quase 28% nas ações reflete dois medos primários do mercado: as ansiedades sobre turbulências macroeconômicas de longo prazo e aquela natural percepção de risco que o mercado sempre associa ao controle estatal. Tudo isso faz o investidor exigir uma margem de segurança bem maior na hora de comprar o ativo. Mas olha, apesar de toda essa cautela na precificação, a máquina de gerar caixa para o acionista não para. Aqueles lucros colossais da DRE se convertem em fluxo de caixa livre e viram pagamentos reais na conta de quem investe. Para 2026, a estratégia é agressiva. O banco planeja repassar quase 38% de todos os ganhos diretamente para o investidor via dividendos e juros sobre capital próprio. Claro que um cenário tão dinâmico pediu alguns ajustes. O banco precisou revisar as próprias projeções, o famoso guidance, o que revela bem como a diretoria enxerga os próximos meses. A boa notícia é que a expectativa formidável de lucro total no ano, que pode bater 40 bilhões, se manteve intacta, muito impulsionada por uma melhora na expectativa do NII, a margem financeira. Porém, refletindo esse mercado complexo e a inadimplência cara, o teto para as despesas de provisão saltou para até 33 bilhões de reais, ou seja, mais dinheiro precisa ficar blindado. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Com esse novo cenário macroeconômico, será que essa barreira bilionária de provisões vai ser suficiente para proteger a rentabilidade e garantir os dividendos caso os juros realmente estacionem em 13,5%? Esse com certeza é o ponto de atenção definitivo para os próximos meses. Fica aí a reflexão para vocês e até a nossa próxima análise.